Bom dia, somos discentes do curso de Agronomia de Tomé Açu e hoje iremos apresentar um seminário que vem com o tema Indicadores de Qualidade do Solo. Esse seminário é da disciplina de Conservação do Solo do nosso docente, Dr. Ronan Margalhães, e nossos discentes são Enoclébia Vieira, Fernando Gabriel, Lenilton Bentes, Milena de Lima, Overlan Nobre e Vanieri Bentes. E temos como tema indicadores de qualidade do solo, que vem abordando os aspectos físicos, químicos e biológicos, além de formas de monitoramento do solo. Primeiramente, vamos começar sobre a importância da qualidade do solo na agricultura. O solo, ele não é apenas um suporte para a planta. A qualidade do solo, ele vem ser fundamental na agricultura, pois vai determinar a produtividade, sustentabilidade e rentabilidade das culturas. Solos saudáveis oferecem nutrientes, armazenam água e suportam as raízes, que vem resultando em plantas mais resistentes a pragas, a doenças, além de evitar a erosão, a contaminação das águas e proteger o meio ambiente. Em nossas regiões, que é uma região agrícola com produção intensa, manter a qualidade do solo, ela é essencial para garantir a sustentabilidade e produtividade a longo prazo. E temos como objetivo de apresentar os principais indicadores que vêm permitir avaliar a qualidade do solo. Com isso, mostrando como eles influenciam diretamente na fertilidade, no crescimento das plantas e na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Para a gente começar a entender melhor sobre esses indicadores, o Lenilton irá falar sobre os indicadores físicos do solo. Bom, eu vou falar um pouco sobre os indicadores físicos do solo, que são nada mais nada menos que propriedades mensuráveis que vão avaliar a estrutura desse solo, dizer se esse solo apresenta condições adequadas para o bom desenvolvimento do crescimento radicular, da retenção e absorção de água, das trocas gasosas, a liberação da absorção de oxigênio e liberação de CO2. E esses aspectos têm tudo a ver com a relação com a produtividade, porque mesmo que você tenha um solo com uma boa fertilidade química, se você tem um solo compactado, um solo com baixa filtração, com pouca porosidade, essa planta não vai se desenvolver adequadamente. E no artigo que a gente estudou, ele aponta esses aspectos físicos, como a textura, a espessura do horizonte superficial, densidade do solo, resistência à penetração, porosidade, capacidade de retenção de água, condutividade hidráulica e estabilidade de agregados. Eu vou falar um pouco sobre cada tópico desse. Textura nada mais é do que a proporção de areia e silt e argila desse solo. É influenciada pela retenção de água, já que solos arenosos têm maior filtração do que solos argilosos. Tem relação com a erodibilidade. O segundo é a espessura do horizonte A. Tem maior atividade biológica, é a camada com maior acúmulo de matéria orgânica, maior ciclagem de nutrientes e tem uma alta relação com a produtividade agrícola. Porque se você acaba perdendo essa camada, que é uma camada mais rica, você acaba tendo um solo mais pobre. A densidade do solo vai indicar o grau de compactação desse solo. É uma propriedade dinâmica, já que é variado pelo processo de mecanização, manejo e autopisoteio de animais. A compactação ela causa redução da porosidade, menor filtração e restrição radicular, ou desenvolvimento da raiz das plantas. Já a resistência à penetração ela é a medida de força necessária que um instrumento que a gente chama de penetômetro precisará para penetrar nesse solo. Ele avalia a limitação do crescimento das raízes e esse método é influenciado geralmente pela umidade.
já que um solo mais seco tem mais dificuldade de penetração do que um solo mais úmido, ou seja, para avaliar se você precisa de um meio termo. A porosidade dos macroporos tem um diâmetro maior e os microporos têm um diâmetro menor. Os microporos são responsáveis pela retenção de água. Capacidade de retenção de água é a capacidade desse solo de armazenar água disponível para as plantas. Já a condutividade hidráulica é a do solo transmitir essa água através do seu perfil. Isso é muito influenciada pela geometria dos poros. A estabilidade dos agregados refere-se à capacidade dos agregados dos solos a resistirem à desagregação. É um indicador estrutural importante e influencia pela infiltração, aeração e erosão. A redução da matéria orgânica tem a menor estabilidade, ou seja, o solo com menor matéria orgânica, esses agregados terão menor estabilidade. Indicadores químicos do solo, né? Bem, basicamente, indicadores químicos do solo são parâmetros, né, que eles avaliam a qualidade e a fertilidade do solo, né, influenciando diretamente o crescimento das plantas. Eles fornecem informações essenciais, né, para o manejo tanto agrícola quanto ambiental. Bem, dentro desses indicadores nós temos o pH do solo, nós temos nutrientes, né, como aqui nós enfatizamos os macronutrientes essenciais, que são nitrogênio, fósforo e potássio, representado pela sigla NPK, e a matéria orgânica. pH do solo, né? Primeiramente precisamos entender o que significa a sigla pH. Bem, o pH significa potencial hidrogênio iônico, né? Então, ele é determinado pela concentração de íon de H+, né? E essas concentrações elas servem para medir o grau de acidez, de neutralidade e de alcalinidade do solo. Disponibilidade de nutrientes, né? Então, o pH está ligado diretamente à disponibilidade de nutrientes, pois solos ácidos, ou seja, solos com pH abaixo de 5,5 e solos alcalinos, solos com pH acima de 7, eles acabam indisponibilizando determinados nutrientes. Atividades microbianas, né? A maioria dos micro-organismos do solo, um exemplo aqui eu posso citar, são a questão das bactérias fixadoras de N, elas preferem solos com pH próximo de 6,5, 7, ou seja, solos neutros, o que reforça ainda mais o que foi dito anteriormente, né? Impactos na produtividade. Segundo estudos, solos ácidos são um dos principais motivos para a redução da produtividade, reduzindo de 20% até mesmo 50% da produção de culturas como milho e soja, né, que são as principais culturas do agronegócio brasileiro. Disponibilidade de nutrientes, né? A gente está falando aqui sobre a produtividade. Então, solos ricos em nutrientes e com uma boa estrutura, eles resultam em maior produtividade e colheitas mais eficientes, né? Então, qualidade nutricional. Então, a saúde do solo ela está diretamente ligada a valores nutricionais dos alimentos hoje consumidos aqui, né? Então, solos com boa qualidade nutricional, consequentemente, nós teremos alimentos com boa qualidade também. Redução de custos, né? Solos com boa qualidade exigem necessidades menores de fertilizantes minerais sintéticos, né? Tornando a produção mais econômica. Matéria orgânica, né? Agregação do solo. Então, a agregação do solo, ele agrega partículas do solo, melhorando a aeração e a drenagem, né? E a infiltração de água, o que diminui a compactação e riscos de erosão. Elevação da CTC. Então, a elevação da CTC, ela permite que o solo armazene e forneça mais nutrientes para as plantas, liberando de forma gradual esses nutrientes, né? E também ela atua no tamponamento do pH, reduzindo a acidez e a toxicidade por metais. E nós temos a ciclagem de nutrientes, né? Então, o solo ele serve como um habitat e alimento para micro-organismos, benéficos, claro, né? Como minhocas e também a fauna do solo, o que acelera a decomposição e, consequentemente, a reciclagem de nutrientes. Olá, eu vou falar um pouco sobre os indicadores biológicos do solo. Muitas vezes, quando olhamos para o chão, enxergamos apenas um amontoado, que serve de suporte para as plantas ou um depositor de adubo, mas, na verdade, o solo é um ecossistema vasto,
Para você ter uma noção, uma colher de chá de solo saudável é capaz de ter mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Essa grande biodiversidade vai desde as bactérias invisíveis até as minhocas que são visíveis. Isso é o que chamamos de indicadores biológicos. Esses indicadores mostram a capacidade desse solo de ciclar nutrientes, armazenar água e resistir a doenças. Hoje em dia, a ciência avançou a tal ponto que já somos capazes de identificar e quantificar as enzimas indicadores da fertilidade do solo. Isso é o que chamamos de bioanálise do solo. Enzimas como a beta-glicosidase e a arissulfatase são fundamentais para o solo. A primeira está ligada ao ciclo do carbono e a segunda ao ciclo do enxofre. Quando essas enzimas estão em alta atividade, significa que o solo está processando a matéria orgânica de forma eficiente e liberando nutrientes de forma natural para as plantas. Outro fator crucial é a biomassa microbiana. Solos com alta quantidade de biomassa são mais resilientes. Eles conseguem manter a estrutura física, evitando a compactação e permitindo que as raízes respirem. Além disso, temos o fungo micorrizo e as bactérias rizóbatas. Os fungos micorrizo são capazes de criar uma rede tão vasta de troca de nutrientes que funciona como a própria extensão das raízes. As bactérias rizóbatas são capazes de criar nódulos nas raízes, capturando o nitrogênio e transformando-os em algo que possa ser sintetizado pelas plantas. É necessário que se entenda que esses micro-organismos são altamente sensíveis ao tipo de manejo que fazemos no solo. Quando revolvemos o solo de forma excessiva ou usamos defensivos de forma indiscriminada, estamos matando a microbiota desse solo. Um dos desafios da agricultura moderna é promover a sua expansão de forma que preserve esses micro-organismos. Para isso, estão sendo usadas práticas como o plantio direto, a rotação de cultura, além das plantas de cobertura para que esse microbiota continue se mantendo no solo. Um solo biologicamente ativo, ele é um solo que precisa de menos defensivos químicos, que aguenta melhor a seca e que integra uma produtividade muito maior. Cuidar dos bioindicadores do solo não é alguma coisa bonita, e sim realmente necessário. Um solo sem nenhum tipo de micro-organismo, ele é apenas um minério, mas um solo rico em biodiversidade, ele integra uma produtividade muito melhor. Monitoramento e avaliação biológica. O que é avaliado? A gente avalia a vida presente no solo para analisar a atividade dos micro-organismos e assim medir a resposta ao manejo do terreno. A qualidade biológica do solo refere-se à vida que existe nele e quanto essa vida está ativa. Um solo com boa qualidade biológica responde melhor ao manejo e mantém a fertilidade ao longo do tempo. Precisamos cultivar uma microbiota ativa para que ela se encarregue da ciclagem de nutrientes presentes nele e disponibilizá-los às plantas. Micro-organismos do solo, a base da vida do solo. São bactérias, fungos, que vão se encarregar da decomposição da matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes. Os micro-organismos, principalmente as bactérias e fungos, são a base da vida no solo. Eles decompõem a matéria orgânica e transformam os nutrientes em formas disponíveis para as plantas. Respiração do solo, um indicador de atividade biológica. Ao analisar a liberação de CO2, podemos ver a intensidade metabólica dos micro-organismos presentes no solo, fazendo assim uma avaliação rápida da quantidade de organismos presentes. A respiração do solo mede o CO2 liberado pelos micro-organismos durante sua atividade. Quanto maior essa respiração, maior a atividade biológica e geralmente melhor a saúde do solo. Aqui nós podemos ver um respirômetro usado para medir a quantidade de CO2 que essas bactérias emitem durante a respiração celular, assim podendo fazer uma extrapolação simples e calcular a quantidade desses micro-organismos presentes no solo. Bioindicadores. Os sinais visíveis no campo. Minhocas, insetos no solo, desenvolvimento radicular das plantas. Os bioindicadores são organismos ou sinais facilmente observáveis. A presença de minhocas, insetos e raízes bem desenvolvidas indica um solo estruturado e biologicamente ativo.
A fertilidade do solo vai depender também, em parte, da quantidade de organismos que vivem nesse solo. O monitoramento contínuo é essencial porque o solo muda com o tempo e com o manejo. Acompanhar esses indicadores permite corrigir problemas cedo e garantir a conservação do solo. Como já foi dito algumas vezes, esse processo de corte e queima acaba destruindo essa microbiota presente no solo, e esses funcionários gratuitos que você tinha para ciclar os seus nutrientes, manter a qualidade do solo, para manter o solo aerado, como no caso das minhocas, todos eles acabam morrendo e virando nutrientes de maneira imediata, e pelos próximos 8, 9, 10 anos você vai ter um solo inútil por causa de uma única colheita. Bom, e para nossas considerações finais, né, eu destaquei alguns pontos importantes com relação à importância desse tema, né? A gente sabe que é muito difícil cravar um solo fértil porque existem N fatores que influenciam. Por exemplo, um solo ideal para o plantio de arroz, por exemplo, não é o mesmo solo ideal para o plantio de soja, que não é o mesmo solo ideal para o plantio de açaí, e que não é o mesmo solo ideal para o plantio de café, por exemplo. São plantas, são culturas que têm exigências diferentes de solo, então é difícil você cravar esse solo aqui é ideal geral para todas as culturas, tá? Mas aqui a gente tentou trazer ali os principais pontos que influenciam para essa fertilidade do solo, os principais pontos ali que, no geral, todas as culturas se beneficiam deles, tá? Pontos esses que são os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, tá bom? E a gente trouxe ali vários critérios de cada um deles, porque não são simples, não é só físico, químico e biológico, tem subtítulos incluídos neles, são formados de diversos fatores, então são muitas coisas que você tem que ir ver todas elas, juntar todas elas, fazer um aglomerado, para você poder bater o martelo se esse solo é realmente fértil ou não, tá? Nos aspectos de implementação hoje na agricultura sustentável, a gente sabe que essa questão da sustentabilidade é uma pauta mundial. Muito se fala hoje sobre a sustentabilidade do meio agrícola, tá? Da conservação do solo. E eu trouxe uma imagem de um sistema ILPF, de integração agropecuária, que reflete hoje, é o mais famoso, não é o único, a gente tem outras práticas de conservação do solo, como, por exemplo, plantio direto, como, por exemplo, consórcios entre culturas, os SAFs, dito, né, aqui na nossa região, tá? São sistemas de conservação do solo que como é que pode dizer, que mantêm essa fertilidade, que conservam essa fertilidade no solo, que contribui para esses aspectos químicos, físicos e biológicos, como a gente já viu anteriormente. Então, são práticas conservacionistas que conservam todas essas características do solo e contribuem, e não somente conservam, mas contribuem para que elas continuem, para que esse solo continue fértil ao longo dos anos, tá? Então, e como conclusão, eu trago uma única questão, uma única palavra, que é resiliência. Para que a gente possa ter solos férteis, e não somente ter solos férteis, mas manter ele fértil ao longo do tempo, a gente sabe que as práticas agrícolas são práticas que degradam o solo, são práticas acidificadoras do solo, tá? Então, como manter esse solo fértil ao longo do tempo e não perder essa fertilidade e, consequentemente, degradar esse solo? Mantendo, sendo resiliente nas práticas de conservação. Porque se eu erro hoje numa prática e eu faço alguma coisa ali que vai influenciar a degradação desse solo, eu vou pagar por isso ao decorrer dos próximos anos. Dependendo da intensidade, pode ser até irreversível esse dano ao solo. Então, é muito importante que nós, como agrônomos, quando formados e partimos para o mercado de trabalho, possamos passar isso adiante para os agricultores, para que eles possam entender que essa prática de conservação do solo é uma prática resiliente. Você precisa sempre, todo o planejamento que você fizer para a área, você precisa planejar pensando na conservação desse solo para que você não o degrade.
Então, essa prática, a fertilidade do solo em si, ela é resiliência. Se você não for resiliente no manejo de conservação desse solo, você vai perder essa fertilidade, tá? Essas foram as nossas referências bibliográficas, foram os artigos que a gente usou para desenvolver essa apresentação. E, em nome do grupo, pela atenção, nosso muito obrigado.